botar um óculos aqui. Deixa eu ver se não vai ficar com muito reflexo aqui do computador, senão eu tiro. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Eu vou tirar, porque eu tô achando que tá rolando um reflexo aqui e depois não vai ficar bacana no vídeo. Já não basta esse filtro. Eu atrasei 2 minutos aqui para abrir a nossa live só olhando o filtro menos pior. Porque a gente fica entre a cruz e a espada, porque 9 horas da quarta-feira, depois de um dia cheio de trabalho, sem filtro é um pouco difícil, sabe? É um tanto desafiador. Mas agora também tem uns filtros que diz assim, ó, super natural. Aí você coloca, tá parecendo a boneca Barbie 1970. Então, tipo, uma coisa muito louca. Oi, Jéssica, tudo bom, querida? Boa noite, tudo bem? Gente, hoje o assunto é bem legal, um assunto que a gente não conversou ainda, tantas lives que a gente faz aqui. Eu acho que o nosso histórico tem mais de 100 lives, aulas, em que a gente discute os mais diversos assuntos e temas. E a gente já conversou um bocado de coisa por aqui, mas este assunto em especial ainda não comentamos. Então ele vem muito a calhar. Uma boa noite, começa agora o nosso Momento Pele e Ciência. Eu sou a Natália, sou médica dermatologista aqui em Florianópolis. Atuo na minha clínica particular, no meu consultório, com os meus pacientes com foco em cosmetria. Sou professora da cosmetria da residência de dermatologia do HU da UFSC e também sou professora da plataforma Skin Training, onde eu tenho o método Pele 3C, que ajuda todos os meus colegas médicos a se tornarem referência com o poder do skincare médico, onde você aprimora todas as suas técnicas prescritivas. O poder da prescrição cosmétrica melhora, otimiza seus resultados, fideliza seus pacientes, promove saúde e beleza para perto de seus pacientes. Inclusive, neste contexto em que nos inspiramos aqui nesse Momento Pele e Ciência, porque é a ciência que guia o norte das nossas condutas, é o que nos diferencia dentro do mercado, com certeza. O assunto de hoje é como abordar as hipercromias da acne, pós-acne. Ou até, já vamos começar falando de conceitos, gente, por sinal. Porque assim, já faz algum tempo, alguns anos já, que vem se questionando, inclusive, porque a gente conhece a entidade de hipercromia pós-inflamatória, que é a tendência à formação de manchas após algum processo inflamatório na pele, seja ele qual for. Então pode ser um estímulo inflamatório N, de uma queimadura solar, uma queimadura térmica, uma acne, um processo infeccioso, uma cirurgia. Então, todo processo que causa uma lesão na pele, que causa um processo inflamatório, até um processo de cicatrização, pode culminar com uma mancha, e que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. Mancha essa que ela tem um tom marrom claro, até um marrom mais escuro, e essas tonalidades variam também de acordo com o fototipo do paciente. Inclusive, a gente sabe que a hipercromia pós-inflamatória tem uma tendência a aparecer mais em pessoas de fototipo mais alto. E aí, falando com relação a conceitos, existe há algum tempo uma tendência a se reformular o conceito de hipercromia pós-inflamatória da acne para a hipercromia inflamatória da acne. Então, vejam, não é pós-inflamatória, sim inflamatória. Por quê? Porque vem se demonstrando que, enquanto se ainda há a mancha, a lesão ali, se postula que ainda há processo inflamatório acontecendo. O processo inflamatório não passou. Então, a gente não pode dizer que é uma hipercromia pós-inflamatória se a gente observa ainda histologicamente o processo inflamatório acontecendo. E é interessante a gente saber disso porque isso também guia o nosso raciocínio terapêutico. Porque uma coisa é a gente tratar só uma mancha, uma área hiperpigmentada, uma área com excesso de melanina. Outra coisa é a gente tratar uma área em que existe ainda um processo inflamatório acontecendo. E enquanto a gente não tratar o processo inflamatório, há de perpetuar-se aquela mancha ali, ou então a gente enxugar gelo, a gente tratar a melanina e mesmo assim aquela mancha persistir, porque o processo inflamatório ainda existe.
Então veja como a questão de conceitual é muito importante da gente revisar, porque isso conduz o nosso raciocínio. Porque obviamente existem tratamentos que são despigmentantes e outros que são para o processo inflamatório. E agora, outra questão que é bem interessante frisar antes da gente chegar na abordagem terapêutica é a gente lembrar que quando o paciente ele vem nos procurar no consultório, esta é a minha percepção, a minha experiência. Muitas vezes o paciente ele chega no consultório dizendo o seguinte: vim tratar as minhas manchas de acne, as manchas que me incomodam. Inclusive, muitos deles dizem: eu tenho acne ainda, mas as manchas me incomodam muito mais do que a acne. E aí, quando a gente vai examinar o paciente, muitas vezes a gente não vê manchas, a gente vê cicatriz. Então, às vezes o paciente refere-se, né, as cicatrizes de acne, as cicatrizes atróficas da acne, como manchas. Às vezes o paciente tem a cicatriz e tem a mancha no fundo da cicatriz. A gente vê aquelas cicatrizes deprimidas e aquela área pigmentada no fundo. Então, há, às vezes, uma sobreposição. E algumas vezes o paciente fala que tem a mancha e a gente vai olhar, ainda é a lesão ativa. Claro que não naquela fase mais aguda, em que ela está mais pustulosa, mas ainda é a lesão inflamatória. Então veja que conceito é importante na nossa abordagem. 2, a gente fazer o diagnóstico certo do que está acontecendo no nosso paciente também vai mudar a nossa abordagem. Então é muito interessante você verificar isso, perguntar para o paciente e examiná-lo. Ver se não se trata ou de uma cicatriz, ou de realmente uma mancha, ou então da própria lesão ativa, porque isso vai diferenciar a nossa conduta. E se tratando da mancha ainda, a gente examina o paciente, não, ele está com a mancha realmente, a gente vê que não tem alteração de relevo, não é a acne propriamente dita, mas algumas vezes a gente vê que o paciente tem essa mancha de um aspecto mais amarronado, né, castanho claro, castanho escuro, o que nos denota que aquela mancha ela tem um predomínio do pigmento da melanina. E por que isso acontece? Porque o processo inflamatório da acne ativa os melanócitos circunjacentes. E isso faz com que haja uma produção de melanina aumentada ali naquele local, principalmente voltando aos pacientes de fototipo mais alto. Mas algumas pessoas, no entanto, todavia, não tem aquele fundo amarronado. A gente vai ver o paciente, na verdade, tem manchas róseas, avermelhadas, principalmente para pacientes de fototipo mais baixo. E aí, é a mancha da acne? É diferente. Então, quando a gente está falando de uma mancha eritematosa, com predomínio vascular, isso ainda é aquele processo inflamatório acontecendo. Então, veja que existe diferença das lesões. E isso também vai conduzir de maneira diferente o nosso tratamento. Com relação ao tratamento, vamos falar de abordagem, então? Eu vou comentar todas as possíveis abordagens e vou comentar também sobre algumas das escolhas que são as minhas escolhas mais comuns no consultório. A gente sabe que existem muitas doenças, muitas patologias na dermatologia que elas têm protocolos, que elas têm guidelines, que a gente tem rotinas, né, que são estabelecidas já, como para a própria acne, para rosácea, melasma, etc. Só que tem algumas condições em que a gente não tem. A gente tem mais, por isso que é muito importante essa nossa troca de experiências sobre o que cada um faz, como é a conduta, porque não existe uma conduta universal. Eu esgotei esse assunto procurando e realmente assim, existem artigos soltos, mas não um guideline, né, nos direcionando qual a melhor abordagem. Uma ideia então, inclusive, para os cientistas, os escritores que gostam de escrever artigos científicos, de pensar em algo da abordagem da mancha da marca de acne, que é algo bem comum no nosso consultório. No Brasil, então, nem se fala. Com relação às abordagens, nós temos aí abordagens que vão desde o tratamento tópico, que é o tratamento que a gente vai prescrever para o paciente usar em casa, que aí a gente inclui os despigmentantes, exemplo, hidroquinona, ácido azelaico, código, arbutinho, tranexâmico, ácido mandélico. Temos o grupo dos retinoides, né, como por exemplo a nossa poderosa tretinoína, que ela é particularmente interessante, inclusive em pacientes que têm a cicatriz atrófica, por exemplo. Podemos lançar mão também dos peelings no consultório, e aí destaco alguns peelings de Chestnut,
peelings de ácido salicílico, ácido de ácido glicólico, o próprio peeling de ácido retinóico, que é o grande feijão com arroz do consultório, o peeling de TCA, técnica Cross, por exemplo, para o paciente também que tem cicatriz atrófica, e não é a mancha de acne, mas sim uma cicatriz que muitas vezes coexiste com a mancha. Então temos a possibilidade dos peelings, temos a possibilidade do microagulhamento, porque muitas das vezes o paciente ele não tem, por exemplo, só um tipo de lesão, ele não tem às vezes só a mancha, ele tem a mancha, a cicatriz, os poros dilatados, às vezes tem lesão ativa também. Então, assim, a gente tem que montar um raciocínio que a gente tem que tratar a pele como um todo, a gente não tem que tratar uma coisa só. Então, a gente tem que tratar todas as coisas que coexistem naquela pele. Então, o microagulhamento, por exemplo, uma cicatriz atrófica, para manchas, é uma terapêutica muito interessante, principalmente para pacientes de fototipo mais alto, tá? Porque a gente preza por segurança. Quando a gente vai pensar em luzes, lasers, fototipos mais altos, já começa a ficar um pouco mais limitados. Não é uma contraindicação, mas limita um pouco mais. Passando pelas tecnologias, o que vem sendo relatado como uma possível terapêutica para manchas de acne. A luz intensa pulsada, tanto quando a gente vai pensar em manchas avermelhadas, que a gente sabe que tem os filtros para manchas avermelhadas, para lesões vasculares. Nós temos os filtros de luz pulsada para manchas escuras, de origem melanocítica, né, com melanina. Temos também, quando o paciente tem as lesões inflamatórias, nós temos os filtros de luz azul, que é em torno da faixa de 540 nanômetros, que tem um efeito anti-inflamatório. Inclusive, temos o LED também, que é uma possibilidade de terapêutica anti-inflamatória. Lasers, temos a possibilidade dos lasers de nano e picosegundos, principalmente, que tratam este pigmento de melanina com um pouco mais de segurança, porque ele já tem um efeito mais fotoacústico, não tão fototérmico. Então, a gente tem uma maior segurança para tratar pacientes também de fototipo mais alto, um paciente que tem uma coexistência de acne, né, e hipercromias no geral, opções maravilhosas também. Lembrar sempre que o paciente, antes de melhorar, ele precisa não piorar. Então o uso do filtro solar é imprescindível, principalmente se o paciente conseguir usar um filtro solar, o paciente conseguir usar um filtro solar com cobertura. A gente sabe que o ato de cobrir a mancha, ele tem um papel muito interessante, não só na questão de não piorar, mas também de dar um alívio estético, cosmético para o paciente, porque a gente sabe o quanto que essas manchas podem incomodar a vida social, a autoestima do paciente. Então, hoje em dia, os filtros solares com cor, eles vêm com este benefício a mais, não só de proteger da luz visível, mas também desse efeito de cobertura, de maquiagem mesmo. E lembrar sempre, que eu digo, das moléculas anti-inflamatórias, porque a gente está falando de uma lesão, de uma mancha, que muitas vezes tem ainda o processo inflamatório acontecendo. Então, moléculas anti-inflamatórias como niacinamida, alfabisabolol, são sempre boas opções para estar dentro do seu tratamento. Então, aqui eu joguei um apanhadão de tudo, joguei por alto aqui, ó, joguei num cesto aqui, tudo, várias abordagens terapêuticas. E aí você me disse, legal, Natália, aí vou fazer o que eu da minha vida? Que luz que você me deu na minha vida? Porque você jogou aí um monte de opções e agora eu não sei o que fazer. Calma, gente, calma. Primeiro a gente aborda geral, agora a gente vai começar a fazer pensamento direcionado para fazer boas escolhas. Vamos lá. Na hora de abordar o paciente, tá? Eu vou te contar como que eu costumo fazer. Vamos lá. Primeiro, o paciente tem lesão ativa ainda ou não tem? Porque isso muda. Eu comento isso para o meu paciente, quando o paciente tem acne ainda, tem ainda a lesão inflamatória, ainda tem o problema da acne aparecendo. Olha, não adianta nada a gente começar a focar em tratar a mancha e não tratar a tua acne. Por quê? Senão a gente vai estar enxugando gelo, vai estar tratando uma mancha e surgindo outra, tratando uma mancha e surgindo outra. E aí, então, não esqueçam de antes de abordar a mancha, tem que se abordar a acne, principalmente se o paciente ainda tem aquele eritema, aquelas lesões inflamatórias que lembram ainda muito a acne ativa. Perguntar para o paciente, mulheres que têm a questão do ciclo menstrual, se ainda em alguma parte do ciclo aparecem lesões inflamatórias. A gente sabe que, né, o grau de inflamação também tem conexão com maior chance potencial ali de manchas. Então perguntar, porque tem que tratar a acne.
E aí, um tratamento que a gente usa muito para acne, não são todas, claro, pacientes com indicação, geralmente chega ao consultório, pacientes geralmente de caso mais grave, pacientes com quadros mais arrastados, que já tentaram tratamentos em casa e não conseguiram. E aí a gente lança a mão da isotretinoína, nosso querido, conhecido popularmente como Roacutan. A gente sabe que existem diversas outras marcas comerciais. Exemplo, Ison, Amalfi, Acnova, o próprio Roacutan. Então, o paciente que está fazendo uso, que tem indicação de usar Roacutan, eu faço aqui um lembrete muito importante, muito importante. Quando o paciente está tratando a acne e tem as manchas, quando as manchas são aquelas manchas avermelhadas, eritematosas, a gente considera que ainda existe o processo inflamatório. Enquanto existir o processo inflamatório, existe a indicação do paciente manter o tratamento. Manter o tratamento até haver um clareamento completo daquelas manchas, daquelas lesões. Então, o critério, porque o Roacutan, a isotretinoína, os protocolos, existem várias abordagens. Tem aquele alvo terapêutico por quilo, miligramas por quilo, que vem sendo, nos protocolos, nos guidelines, ele vem saindo de desuso. Hoje em dia, a abordagem mais comum e que a gente vê aparecendo nos guias é a questão da abordagem de você alcançar uma dose terapêutica responsiva para o paciente e manter ela até o clareamento completo das lesões, fazer um tempo de manutenção em torno de 1 mês após de manutenção e aí parar o medicamento. Então, isso pode ser 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses, vai variar de um caso a outro. Então, tudo hoje em dia é muito individualizado a dose, o tratamento da isotretinoína. Como eu faço? Muitas vezes o paciente começa a melhorar das lesões inflamatórias muito rapidamente. 2, 3 meses ele já não tem mais lesões inflamatórias novas aparecendo, mas ele ainda tem as manchas. E eu explico para o meu paciente, eu sei que você às vezes está louco para terminar o tratamento, está louco para parar com o medicamento, porque tem uma série de restrições e cuidados, só que para melhorar essas manchas, a gente vai ter que continuar até sair 100%. Claro que, concomitante a isso, a gente vai fazer o tratamento de casa, a abordagem, o tratamento tópico, porém, todavia, é indicado manter. Então, hoje em dia, essa é a minha conduta, porque é quando eu vejo os melhores resultados, sem dúvidas, tá? A gente sabe que quando ele tem aquele eritema, o quanto é difícil tratar. E aí, quando o paciente ou está em uso de isotretinoína, ou tem uma pele sensível e essas manchas mais avermelhadas, a abordagem é a terapêutica, a escolha dos ativos. Por quê? Se a gente está tratando de uma pele sensibilizada, sensível, com eritema, a gente tem que fazer o quê? Falar o que eu falei para vocês mais cedo. Quando tem inflamação, tem que usar ativos anti-inflamatórios. Quando a gente tem uma lesão, uma mancha mais avermelhada, mais eritematosa, a gente tem que usar ativos que têm esse efeito de melhorar essa vascularização. Quem são eles, Natália? Então vamos lá. Paciente de pele sensível, paciente com manchas eritematosas inflamatórias, é a niacinamida, é o bisabolol, é o ácido azelaico, que tem maior tolerância, é o ácido tranexâmico, que tem particularmente esse efeito em lesões inflamatórias vasculares. Então, gente, a gente tem que olhar a lesão e direcionar o nosso pensamento clínico. Porque, às vezes, até a indústria vem lançando pra gente assim, lançamos um novo produto para tratamento de acne, tratamento de manchas de acne. Daí você pergunta assim, qual o tipo de mancha de acne? Amarronada, eritematosa, cicatrizes? Porque a indústria ela lança como tudo num balaio, entendeu? O que nos cabe, pessoas, seres pensantes de luz que somos, que temos o conhecimento científico? Nós temos que olhar os princípios ativos daquele produto. São princípios ativos maravilhosos, mas às vezes são princípios ativos que vão encaixar melhor para uma mancha eritematosa. São ativos que vão encaixar melhor para uma mancha mais amarronada, que tem um predomínio de melanina. São ativos que vão funcionar muito bem para o paciente que tem a cicatriz ou que tem tudo. Então,
Vamos pensar num paciente, voltando para o paciente de pele sensível, ou que está no uso de uma isotretinoína, que está com a pele mais sensibilizada, que tem essa mancha eritematosa. Quais são ativos bons? Falamos. Quais são os produtos que contêm esses ativos? Vamos lá. Niacinamida. Tem hoje em dia produtos que têm só niacinamida pura. Simpurgane, que tem a niacinamida, que é a niacinamida 10%. A própria Princípio também tem a niacinamida 10% com zinco. A The Ordinary tem a niacinamida também com zinco. A La Roche-Posay tem o niacinamide 10, que é só niacinamida 10%. Olha, mas eu quero algo a mais além da niacinamida. Tem opção? Tem. Tem um produto novo que eu achei muito bacana, que é o da Isgin, que chama-se Mela Clear. Esse produto é uma embalagem dourada, bonitona, uma apresentação bonita. Claro, tem um preço agregado maior, mas ele tem na composição dele o tranexâmico e a niacinamida. Ele tem algo a mais, que é o Resorcinol. O Resorcinol ele é bem interessante para manchas mais amarronadas, né, de origem melânica. Mas veja, se o paciente tiver as duas coisas, tem uma possibilidade ali de um ativo. E vejam, este produto, inclusive, não é nem posicionado para ser um tratamento para manchas de acne, é para tratamento geral, melasma, manchas inflamatórias no geral, mas não vindo com essa proposta. Por isso que eu digo, a gente tem que conhecer os ativos, a gente tem que ver para que situação encaixa melhor, porque senão a gente fica refém do que a indústria traz pra gente e a gente não consegue personalizar os tratamentos. Olha, Natália, tem algum outro produtinho que tem essa proposta aí mais calmante, mais para pele sensível, com moléculas mais anti-inflamatórias, para lesão eritematosa? Tem, não sei se vocês recordam de um produto que é da TerraSkin, chamado Classis TX. A gente usa ele assim muito para melasma, para uma terapia de manutenção, né, um tratamento de verão. O Classis TX, por exemplo, ele tem o que é arbutin na composição, que ele é um despigmentante mais para lesões melânicas, porém, todavia, ele tem uma tolerância muito boa, então o paciente que tem aí manchas amarronadas é uma opção bacana também. Ele tem niacinamida na composição dele, a molécula anti-inflamatória, e tem o tranexâmico. O tranexâmico também funciona para essas manchas eritematosas. Então vejam, um produto que é posicionado inclusive comercialmente pela indústria como um produto para melasma, mas funciona muito bem para esse tipo de paciente. Então aí opções bacanas. Olha, Nath, mas agora o meu paciente ele não é esse. Na verdade, ele é um paciente que ele já não tem mais acne, ele não tem mais lesão inflamatória, ele não está usando isotretinoína e ele tem aquelas manchas amarronadas, a gente vê que ele tem cicatrizes, ele tem uma pele que vai tolerar um pouco mais. Então, assim, olha, gente, agora, nesse caso aí, pintando esse cenário, a gente pode usar produtos um pouco mais intensos, né? Então, por que não usar, por exemplo, aí uma tretinoína, né, um retinoide de alta potência? A Dapaleno pode ser, Nath, eu posso usar um Epidu, por exemplo, que tem a Dapaleno, eu posso usar um Deriva Micro, que tem a Dapaleno, eu posso usar um Diferin, que é a Dapaleno, pode usar um Alapaleno. Só que lembrando que o Dapaleno ele tem um posicionamento, ele funciona melhor para a acne ativa. Para as manchas, pensando em neocolagênese, em reorganizar o tecido, melhora a tretinoína. Puxa, mas o paciente não tem uma pele de tolerância boa à tretinoína. Usa as estratégias para a gente diminuir a dermatite retinoide, que inclusive tem uma live aqui só sobre isso, estratégias para aumentar a tolerância do paciente ao uso da tretinoína sem a gente precisar baixar a concentração e a gente conseguir fazer um tratamento eficaz para ele. Se você perdeu, não ficar triste, porque fica tudo salvo aqui no feed, tá? Inclusive, para quem tiver interesse de assistir essa live e outras mais tantas dezenas que temos aqui, tem duas possibilidades. Você me encontrar lá no Spotify, no Momento Pele Ciência, que tem diversas lives subidas lá. E também, se você quiser baixar o nosso aplicativo, que se chama Skin Training, disponível para iOS e Android, você baixando o aplicativo lá, existe uma aba, tá, que é só o nosso Momento Pele Ciência, que tem diversas lives ali salvas e você pode procurar essa da dermatite retinoide e outras tantas mais. É uma aba aberta, essa é a plataforma que tem os nossos treinamentos, os nossos cursos. Só que tem ali algumas partes gratuitas, inclusive o Momento Pele Ciência, para você assistir quando e onde quiser. Você procura Idento Pele 3C para os alunos organizados. Isso mesmo. Quem é aluna já, obrigada por me lembrar, quem é aluna já do Pele 3C, aluno do Pele 3C, tem tudo isso disponível e de maneira organizada, tá?
Tem tudo ali, os assuntos, as capas, você pode tirar dúvidas, você pode comentar, tem ali o nosso grupo de estudos, então assim, você consegue um pouco mais além dentro da plataforma, tá? Então quem é aluno tem acesso especial, sabe muito bem disso, acesso a esse conteúdo e diversos outros mais. Legal? E aí, inclusive, tá? Lembrando aqui, eu tô falando produtos comerciais, viram que eu tô falando de ativos, de produtos comerciais. Nossa, Nath, mas eu quero personalizar. Eu quero montar esses ativos todos e fazer uma manipulação. Posso fazer também? Claro que pode e deve, entende? Isso fica lindo, personaliza o tratamento do paciente, deixa o produto, o tratamento mais em conta, é uma grande possibilidade. Então você pode pegar esses ativos todos que eu comentei e juntá-los todos e botar numa concentração adequada e prescrever. Bom, Nath, eu não sei manipular. Olha, também para quem é aluno do PL3C, tem um mapa das fórmulas magistrais, que é uma maneira de você aprender do beabá. Nunca montei uma fórmula, nunca prescrevi. Lá como você monta ali, junta os ativos e monta a sua prescrição personalizada. Por isso que eu ensino a raciocinar, porque você consegue fazer da melhor forma, tá legal? Então esse aí o pessoal também tem acesso. Vamos lá. Nath, o paciente não tem nada disso, tem uma pele muito tolerante, então posso usar o retinóide, o retinol? Pode. É uma opção muito interessante. Tretinoína. Sempre recomendo começar concentrações baixas e ir progredindo. 0,025, depois para 0,5, depois para 1. Tá? Aí você pode associar com outros ativos. Bom, existem outros produtos interessantes para essa finalidade? Tem. A gente sempre vale a pena lembrar do ácido mandélico, tá? O ácido mandélico, ele é muito interessante para a hipercromia inflamatória, para as manchas amarronadas e principalmente para pacientes de fototipo alto. O mandélico, ele é a substância ou ativo para fototipos altos. Seja ele para um paciente de hipercromia, de acne, mas para qualquer outro tipo de hipercromia inflamatória, pessoas com melasma. O mandélico, ele tem um perfil de tolerância muito bom, ele não é irritativo, tá? Então ele é um hidroxiácido de uma potência muito bacana, e inclusive hoje em dia não tinha, tá? A gente só tinha manipulado. Aí hoje em dia tem a opção da Princípia, tem a opção da que tem um mandélico, é da Salve, que tem um mandélico também, um mandélico a 10%. Então, olha, são opções maravilhosas. Doutora Gisela, querida, acabou de citar também azelaico muito interessante para paciente de pele sensível e paciente de pele tolerante também. O ácido azelaico, ele vem ali tarjado, né, na caixinha dele, para tratamento de acne, mas a gente sabe que ele vai muito bem para tratamento, né, das manchas, tanto das manchas com eritema como as manchas com melanina, né, com hipercromia. O ácido azelaico, que agora a gente tem a opção comercial do Azelam, mas também temos a opção comercial do Zela, lançamento recente da Mantecorp. Outros que são muito interessantes, e isso daí tem a opção do Zela. Outro de ativo muito interessante, tá? Com um perfil de tolerância bom. Tem da Bioderma um produto que chama-se Gel Keratomais, que ele tem um málico na composição. Às vezes a gente esquece do ácido málico. O ácido málico, ele é muito interessante porque ele também tem um perfil de tolerância muito bom e ele é muito interessante para manchas de acne, tá? Ele tem o salicílico na composição também, então, claro, tem que cuidar do paciente de pele muito sensível, mas é um produto bacana também. Recentemente foi lançado um produto novo da AVN, que é um sérum, que eu comentei aqui também numa outra live de lançamento do Congresso de Cirurgia Dermatológica, que é o sérum Cleanance, que eles tiveram uma sacada muito boa. Eles colocaram 3 ácidos de alta tolerância e que tratam hipercromia de acne também: o ácido lático, o ácido succínico e o ácido glutâmico. Então veja que é um blend de ácidozinhos. Eles dizem até que é um sérumzinho esfoliante, mas na verdade eles sabem que tem uma alta tolerância. E é um sérum muito interessante também para esse tipo de situação. Muito bem lembrado da doutora Gisela também, o Thiamidol, e aí eu dou um destaque para o Dermopure, que é o sérum da Eucerin, posicionado para tratamento de manchas de acne, até bem escrito na embalagem post-acne, porque a gente sabe que ele tem na composição o Thiamidol, que é a patente da Eucerin, que ele é muito bom para manchas de origem melânica, de melanina,
mas ele tem na composição também dele o salicílico, que é interessante para paciente que também tem ainda a lesão ativa da acne. No caso do Dermopure, ele já não vem tanto com aquela proposta de tratar a mancha avermelhada, mas a mancha amarronada, ele é muito interessante. Lembro também do paciente que tem um perfil de tolerância boa, com uma pele mais oleosa. Uma outra opção que às vezes a gente esquece é o Effaclar Ultra Concentrado, um sérum de La Roche-Posay. Eu tô tão triste que eu soube que tem um sérum da La Roche-Posay que vai ser descontinuado. Dor no meu coração, tá? Não sei porquê, espero que ele volte de uma maneira diferente, que é o Glycolic HA, que é o 10% de ácido glicólico com ácido hialurônico. Vai sair, tá? Pelo menos vão manter o Effaclar Ultra Concentrado, porque o Effaclar Ultra Concentrado, ele também tem um glicólico e ele tem mais o salicílico, e olha que a sacada ele tem niacinamida. Então, assim, pensando em paciente que tenha um misto de mancha de origem melânica com mancha de eritema, também é uma opção boa. Ele é fortinho, né? Ele vem nesse sérum bem aquoso, então ele tem uma permeação boa. Se o paciente não tiver muita tolerância, ele sente, né, ressecar, descamar, mas enfim, tudo contornável com as nossas orientações. Você pode repetir no nome da Avene, Cleanance Serum, é isso? Cleanance Serum. Muito bem. Então, acho que era isso, né? Então, gente, vejam aqui, ó, estamos 30 minutos de live e eu falei 1 trilhão de opções, mas sempre digo o seguinte, que o nosso diagnóstico correto, a identificação do padrão de lesão vai determinar o nosso raciocínio para a escolha, porque eu entendo muito bem o quão aflitivo é a gente ver inúmeros produtos, inúmeras opções e a gente não saber qual encaixar para o paciente, porque é assim, ó, a gente tem tanta opção, a gente sabe que opção tem, mas qual é a melhor para o paciente? Então a gente tem que montar esse raciocínio, tá? Da mancha vermelha, da mancha marrom, a gente tem que montar o raciocínio se o paciente tem pele sensível, se não tem, se ele tem cicatriz, se ele não tem, se ele tá usando isotretinoína, se não tá. Então existem algumas variáveis que a gente tem que levar em consideração. Claro que nessa live não é a ideia, a finalidade é a gente montar um protocolo, mas dá um norte, uma direção de como você pode organizar o seu pensamento clínico. Quem é aluno do PL3C tem isso de maneira mais organizada, protocolo certinho e tudo mais. E esse é um convite, inclusive, tá? Para quem tiver interesse, futuramente teremos a possibilidade de abrir uma nova turma, então fica ligado aqui nas mensagens do Instagram, no nosso conteúdo, que quando tiver a previsão de uma nova turma eu aviso todo mundo, tá? Por enquanto não temos nada de previsão, mas quem quiser, fica ligado por aqui, tá legal? Rosa, como tratar a rosácea? Vou te dizer o seguinte, tem conteúdo sobre rosácea aqui no nosso feed de montão. E eu vou dizer mais, vamos fazer então, agora que você me perguntou, uma live só sobre rosácea, porque agora a finalidade é a gente falar das manchas de acne. Mas o próximo assunto, eu te prometo, o nosso próximo domingo nós vamos falar sobre rosácea, tá legal? Bom, se você gostou dessa live, essa live vai ficar salva, tá? Para você assistir quantas vezes quiser, envia para aquele amigo, aquela amiga que vai gostar também de organizar o seu pensamento clínico, o seu tratamento melhor também. E se ficou com dúvida, não fica com dúvida não, pode deixar seu comentário aqui no feed, pode me mandar no direct, que eu tenho certeza que vai ser um prazer te responder e tenho certeza que essa dúvida pode ser dúvida de outras pessoas e pode ajudar outras pessoas também. Imagina, muito obrigada, querida, que agradeço. Hiperpigmentação pós-inflamatória pós-peeling. Adorei. Outro tema, tá, doutor, pra gente abordar. Pode deixar, doutora. Obrigada pela sugestão. Então, meus queridos, aqui me despeço. Espero ter ajudado vocês aí nesse raciocínio. O mundo dos dermocosméticos é realmente fantástico. Vemos que temos opções para tudo. Basta a gente entender os princípios ativos e o que está acontecendo com o nosso paciente, que eu tenho certeza que vai ser sucesso todo o seu tratamento. Um beijo grande, boa noite. Te vejo no nosso próximo Momento Pele Ciência, tá? No domingo. Beijo!